dia, Luana. Bom dia, professora. Vamos cumprimentar os nossos irmãos ali do outro lado? Bom dia, pessoas de casa. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que bom é acordar, mas não acordar de qualquer jeito. É acordar na presença de Deus e o Senhor nos deu essa oportunidade. E eu quero desejar a você que esse seja um dia maravilhoso na presença de Jesus. Agora a gente precisa cumprimentar a nossa igreja, né? Sim. Bom dia. Bom dia! Bom dia, família Escola de Profetas. Bom dia! Que a bênção do Senhor te acompanhe nesse dia. E que a luz de Jesus possa ir aí, ó, trilhando, clareando todo o seu caminho nesse dia na presença de Deus. Amém? Amém. Só que para isso a gente precisa orar, né? Sim, vamos orar? Vamos orar? Oremos. Paizinho querido, como é bom e maravilhoso estar mais uma manhã aqui, Pai, te buscando. Que o Senhor possa estar conosco, que o estudo que tivemos, Paizinho, possa estar em nosso coração. E que assim como Davi, Pai, possamos encher nosso coração de coragem, fé e confiança. Que possamos sempre buscar a Ti, Paizinho, que nada possa nos desanimar, pois sabemos que confiando em Ti, somente em Ti, é que somos capazes, Paizinho, de vencer as nossas guerras espirituais, Pai. Afasta o inimigo das nossas vidas, vem estar nos perdoando de todos os nossos pecados, que possa estar nos dando um dia muito abençoado, em nome de Jesus. Amém. Luana, uma das coisas que Jesus disse que é a luz do mundo. Sim. Ele falou que é o pão, né? Que ele é a água da vida. Mas ele disse, eu sou a luz do mundo. E todo raio de luz, seja do conhecimento, seja de qualquer outra coisa, até a luz física, isso é bênção que vem de Jesus. Sim. E o fato de Jesus ser luz, ele não permite que as trevas fiquem em nossa vida. Por isso, quando Jesus habita no nosso coração, é luz aqui dentro de cada um de nós também. Nós vamos cantar dessa verdade, Luana, dizendo que é manhã no coração quando Cristo está. As tristezas, as trevas, tudo que é ruim sai. Porque quando Cristo está conosco, nós temos muita luz por dentro e luz por fora também. Amém. Vamos cantar juntos? É manhã no coração. O número? 226. 226. Muito bem.
Amém. Que bênção, né, professora? E todos os dias pode ser manhã no nosso coração, se tesourarmos todos os dias a palavra dele em nosso coração. Sim. Porque aí, quando vier os momentos difíceis, Deus traz à nossa lembrança aquele verso que vai estar nos ajudando naquele momento, vai estar nos fortalecendo e fazendo com que nós venhamos buscá-lo. Amém. Então agora vamos entesourar nosso versinho, Sim. que está lá em Lucas 1, 20. Vamos no 3? 1, 2, 3. Lucas 1, 20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 20. Lucas 1, 20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 20. Lucas 1, 20. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 20. Amém? Esse é fácil, né? Menorzinho. Comparado ao Apocalipse, não? Está de boa. Sim, nós esperamos que você também se una conosco nesse grande exército que decora a palavra de Deus, que coloca ela dentro da alma. E agora é mais uma oportunidade de colocarmos a palavra de Deus no nosso coração. Esse é o momento do estudo. E eu queria que, em nome de Jesus, todas as perturbações silenciassem nesse momento, para que possamos ouvir a voz de Deus, para que você possa ouvir a voz de Deus. Amém. Que nesse momento o Senhor possa fazer a obra que Ele tem para nós nessa manhã. Amém? Amém. Um bom dia para você que está aqui com a gente novamente. E eu sei porque você está aqui. Eu sei porque você está acompanhando esse canal, porque você quer conhecer mais de Deus, você quer conhecer mais da palavra do Senhor. E nós estamos juntos nesse propósito. Eu também quero conhecer mais de Deus, quero também continuar conhecendo mais da palavra do Senhor. E é nossa oportunidade, a todas as madrugadas, estarmos aqui juntos, estudando a palavra do nosso Deus. E eu quero convidar você já a pegar a sua Bíblia. Hoje nós estudamos aí capítulos bem especiais, 1 Samuel, do 20 ao 22, e também estudamos dois salmos, né? O Salmo 34 e o Salmo 57. E grandes lições Deus tem para falar ao nosso coração, agregado ao Patriarcas e Profetas. Capítulo 64, a fuga de Davi. Nós estamos aí acompanhando uma história um tanto, interessante, que enche o nosso coração, que é a história de Davi. E quantas vezes já contamos essa história para as nossas crianças e animamos o coração delas a crerem e confiar no Senhor. E quantas vezes nós também já ouvimos essa história, e falamos, poxa vida, quero ser que nem Davi. Mas a história de Davi, ela não termina em Golias. A história de Davi não tem um ponto final ali no venceu o gigante e foi feliz para sempre, Nós temos aí toda uma trajetória deste rei que enfrentou situações adversas, perplexas, E ele teve que aprender a confiar no Senhor. Aqui o livro começa dizendo que depois de Golias ser morto por Davi, pela providência de Deus, Davi se ligou a Saul, ou Saul se ligou a Davi. Deus conduziu para que, em sua providência, Davi estivesse dentro do palácio. Davi estivesse em acesso à vida do monarca Saul. Por que será que Deus queria que, em sua providência, Davi vivenciasse ao lado de alguém tão complicado e tão difícil? Nós fugimos geralmente de pessoas difíceis, não? Nós não queremos estar perto de pessoas que nos incomodam, mas Deus conduziu para que Davi estivesse em uma região, em uma situação bem complicada. Olha só esse parágrafo aqui que eu quero iniciar lendo para você, que começa assim, foi a providência de Deus que ligou Davi a Saul.
O cargo de Davi na corte dar-lhe-ia conhecimentos dos negócios desta e seu preparo para a sua futura grandeza. Habilitá-lo-ia a captar a confiança da nação. Os sofrimentos e dificuldades que lhe ocorreram em virtude da inimizade de Saul levá-lo-iam a sentir sua dependência de Deus e depositar nele toda a sua confiança. Então observe, por mais que estar ligado a Saul fosse algo difícil, algo ruim, e o coração de Davi muitas vezes se angustiou na presença de Deus por causa de Saul, ainda assim isso era uma bênção para a vida de Davi. Deus o estava guiando a ser o monarca de Israel. E para que ele ocupasse essa posição, esse cargo, ele tinha que aprender algumas coisas. E foi na companhia desse rei maluco, né, que Davi foi aprender pelo contraste, né? Pelo contraste que a vida de Saul apresentava entre a verdade e o erro, né? Ele teve que aprender a duras penas e o Senhor Deus o guiou para que ele conseguisse desenvolver esses atributos, essas capacidades que Deus queria que ele desenvolvesse. Mas Deus, em sua providência, também deu a Davi a amizade de Jonatas. Jonatas, de uma maneira muito especial, se ligou a Davi. E há pessoas, né, que usam desse texto, que está aqui em 1 Samuel capítulo 18, trazendo aí a amizade que havia entre Davi e Jonatas. Muitas pessoas utilizam-se desse texto para dizer que eles tiveram uma relação homoafetiva, mas nós bem sabemos que essa não foi a realidade. O fato é que eles se amaram de verdade como irmãos e eles fizeram um voto, né? Inclusive Jonatas deu a Davi a sua capa, os seus vestidos, a sua espada, o seu arco, o seu cinto, porque um relacionamento exige sacrifício, não é? Uma amizade exige um sacrifício e Jonatas estava disposto a sacrificar-se por Davi. E olha que interessante, às vezes sacrifício significa isso que eu vou dizer, é você dar daquilo que você precisa. Porque muitas vezes nós pensamos, né, que a gente dar do que sobra é um sacrifício. Não é sacrifício coisa nenhuma, né? Sacrifício é quando você dá daquilo que você precisa. E Jonatas estava dando a Davi daquilo que ele mais precisava, daquilo que ele mais se utilizava. Então nós vemos aqui que nessas providências que Deus estava dando à vida de Davi, era justamente para auxiliar a Davi a cumprir o seu propósito como indivíduo e também cumprir o propósito do povo, né? Como nação diante de Deus, o povo de Israel. E aí nós temos uma grande lição para aprender disso daqui. Quem está conduzindo a sua história? Você acha que é você mesmo, é a sua cabeça? Ou é o acaso? Quem que está conduzindo a sua vida? É Deus. Deus não perde a nossa vida do controle dele. Ele sempre está ali como soberano e governante. E nós temos que aprender a confiar nisso, que Deus está nos conduzindo e nos levando em sua providência a situações, a momentos para trabalhar com o nosso coração. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor, né? Descansar nisso, de que o Senhor governa a nossa história. Agora, Davi era alguém que aonde ele andava, a bênção de Deus o acompanhava. Isso era muito visível. Todo mundo percebia que Davi era extremamente abençoado. E por que a bênção de Deus repousava sobre a vida de Davi? Isso aqui é muito interessante, porque nós queremos receber a bênção do Senhor, não é verdade? Mas a bênção do Senhor acompanha um comportamento, a uma posição. E qual era o comportamento e a posição de Davi? Davi, ele era prudente e ele era fiel. Por essas duas características que ele carregava, que está escrito lá em 1 Samuel 18, verso 1, 4 e 5, vai dizer que a bênção do Senhor acompanhava a vida de Davi. E aonde ele ia, onde ele envolvia suas armas, Deus lhe dava vitória. Aonde Davi se envolvia, havia vitória, havia prosperidade, porque a bênção do Senhor repousava sobre ele. E isso foi tão visível que o próprio Saul pensou, eu preciso ter esse menino perto de mim. Porque a bênção que está sobre ele vai acabar me atingindo, vai acabar me abençoando. A realidade é que Saul era um tremendo de um interesseiro. Aqui o parágrafo vai dizer
que Saul percebia que ele era inapto para governar o povo de Israel, que ele não tinha aptidão para isso. Mas Davi era diferente. Davi tinha a bênção de Deus e ainda recebia a instrução do Senhor. Então ele pensava assim, peraí, se eu tiver Davi no meu reino, significa que eu vou ter aí uma defesa, eu vou ter uma proteção através da vida de Davi. E olha só, esse interesse de Saul, que era terrível, não permaneceria por muito tempo. Pelo seguinte motivo. Vai lá para o 1 Samuel capítulo 18, versos 7 e 9. Olha o que o texto bíblico vai nos dizer nesse capítulo aqui. Aconteceu que, vindo Saul, e seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Até esse presente momento, ter Davi por perto, para Saul era uma segurança, porque ele tinha interesses. Mas quando ele viu que o povo louvava a Davi mais do que a ele, aí o negócio não prestou. O texto aqui no Espírito de Profecia vai dizer claramente que o demônio da inveja entrou no coração do rei. Ele passou a partir deste momento ter inveja de Davi. Porque Davi era muito bem sucedido e o povo amava mais Davi do que amava Saul. E ele teve inveja. E o texto aqui é claro em dizer que a inveja é um demônio. Olha que sério isso. Às vezes, algumas emoções que sentimos, nós não associamos, mas são espíritos maus, que ficam nos rondando, que ficam nos cercando. E nós precisamos analisar por que esse demônio ronda a nossa vida. Às vezes, deixamos uma porta aberta. E olha que Saul havia deixado uma porta aberta. Você quer saber qual foi a porta aberta que ele deixou? Pega o parágrafo aí no livro que diz o seguinte: um grande defeito no caráter de Saul. Pega esse parágrafo, você vai se assustar com qual foi a porta aberta que Saul havia deixado. Um grande defeito no caráter de Saul era seu amor à aprovação. Ele queria receber a aprovação das pessoas, a aceitação. Gente, buscar a aceitação e a aprovação em si não há nenhum problema. Todos nós precisamos ser aceitos em um meio. Mas a nossa vida ser pautada e regida unicamente por isso é um problema muito sério. E Saul era regido por isso, o amor à aprovação. Essa característica tiveram uma influência preponderante em suas ações e pensamentos. Tá vendo? Era o que ele mais pensava, o que ele mais buscava. Tudo se assinalava pelo seu desejo de louvor e exaltação própria. Ele queria que as pessoas o vissem, o notassem, o percebessem, o exaltassem. Que sério isso! Sua norma para o que era reto e aquilo que o não era consistia no baixo padrão do aplauso popular. Ou seja, se agradava as pessoas, ele fazia, como diversas vezes ele fez. Se agradava ao povo, se agradava as pessoas, ainda que fosse errado, ele cedia. Que terrível é ter essa fraqueza. Que Deus nos ajude para que isso não haja em nós. E foi devido a essa fraqueza que o demônio da inveja achou espaço, achou guarida no coração de Saul. E agora ele entrou num dilema terrível, porque ele estava invejando o escolhido de Deus. E aí inicia-se aí a grande perseguição da vida de Davi. E nós vamos ler aí daqui para frente muitos relatos dessa perseguição de Saul contra Davi, porque Saul se permitiu dominar-se por esse demônio. E isso é muito claro no estudo de hoje. 2 vezes a senhora White apontou aqui que Saul abriu o coração para esse espírito mau. Saul entregou-se ao domínio do espírito mau, ou seja, estava na mão de Saul decidir que aquele espírito o abandonasse.
mas ele não permitia, ele cedia aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, ele cedia aquela fraqueza, até que aquele demônio se apossou de sua alma por forma completa. E olha que sério, essa situação da inveja, ela não fica estagnada, né? Nenhum pecado fica na realidade. Então, ligada a isso, a inveja que ele tinha de Davi, vieram vários outros pecados, como por exemplo a ira, a raiva. Diversas vezes Saul teve ataques de raiva, a ponto de lançar a sua lança contra Davi querendo matá-lo. O ódio, os ciúmes, e aqui o texto vai dizer que a inveja é filha do orgulho. O orgulho era a base daquilo. E diversas vezes o rei Saul foi visto em estado de ódio, em estado de vingança e até mesmo de assassinato, querendo matar Davi e inclusive tentou matar o seu próprio filho, porque o filho tentou proteger Davi. Você consegue perceber onde o pecado pode nos levar? A um estado de irracionalidade. Saul se tornou irracional, porque ele foi dando guarida, foi dando brechas, foi abrindo portas e Satanás foi tendo total domínio de sua vida. E nós precisamos aprender isso, que um pecado não fica estagnado, ele cresce. E nós temos que aprender a fechar essas portas. E aí você percebe que Saul desenvolveu um desequilíbrio emocional. Porque aqui o parágrafo vai dizer que entre os seus ataques de raiva e seu frenesi, ele também se encontrava em desalento, em desprezo de si mesmo e remorso. Então ele vivia naquela oscilação. Uma hora ele odiava, outra hora ele ficava naquele remorso, por que eu faço isso? Outra hora ele tinha um ataque de raiva, no outro momento ele estava desalentado, desprezando a si mesmo. Pensa que miséria, o pecado traz esse desequilíbrio. O pecado desequilibra as nossas emoções e foi assim a vida de Saul, um completo desequilíbrio. E todas as vezes que ele sentia esse desequilíbrio, Davi era chamado a tocar a harpa. Olha que interessante. E todas as vezes que ele ouvia a música que Davi tocava, o que acontecia com o espírito mau? O abandonava. A música tem ou não tem um poder para espantar os maus espíritos? A música correta, sim. A música que é incorreta tem poder de quê, então? Se a correta atrai, se a correta espanta os espíritos malignos, o que a música incorreta faz? Atrai. É algo a se pensar, não? É algo muito sério. Mas estava lá então Davi, tentando acalmar o coração do rei, e por diversas vezes o rei tentou matar Davi, e aí, todas as vezes, o anjo do Senhor livrava Davi da mão de Saul. Eu quero ler para vocês o que está aqui em 1 Samuel, capítulo 19, verso 23 e verso 24. Porque veja só, essa perseguição de Saul teve vários formatos. Davi foi colocado por Saul a guerrear contra os filisteus. E o intuito de Saul era que os filisteus matassem Davi. Davi recebeu a promessa de que casaria com a filha do rei por 2 vezes. E ele foi enganado. E não só isso, por diversas vezes Saul tentou matar, até que Davi precisou fugir da mão do rei. E aqui esse relato nos conta que Davi se escondeu junto a Samuel, e isso irou demais o coração de Saul, porque Samuel era o profeta, tinha uma grande influência sobre o povo, e aí ele manda um grupo ir lá atrás de Davi, e esse grupo, quando vai no caminho, profetiza. Aí ele manda outro grupo, e esse grupo também profetiza. E aí ele manda lá essas pessoas, até que ele diz assim, não, quem vai atrás agora de Davi sou eu. Aí o verso 23 e o verso 24 diz o seguinte, então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despediu a sua túnica,
despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia, toda aquela noite, pelo que se diz. Está também Saul entre os profetas? Que tolice é se levantar contra um escolhido de Deus. Que tolice é se levantar contra a vontade de Deus. Que risco para o ser humano é isso? E Saul estava se levantando contra a vontade de Deus. E aí eu quero que você pense nisso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é o Saul que pode se levantar contra você, contra a sua vida? Não tem como. Olha o freio de Deus na vida desse homem. Você está tentando matar meu filho? Peraí, eu vou te prostrar agora. E um homem lá, profetizando, freado pelo Espírito de Deus, para não tocar no ungido do Senhor. Não há nada que possa se levantar contra aquele que permanece em Cristo. O inferno inteiro pode tentar, mas não vai conseguir, porque o Senhor Deus é por aqueles que ele luta. Mas Davi então foge dali, e ele foge dali para capítulo 21, nós vamos ver agora, ele foge para Nob, ao sacerdote Aimeleque. E aqui nós vemos Davi cometendo algumas falhas. Que triste, né? Que triste é isso. Nós vemos aqui que quando Davi vai a Aimeleque fala assim, você vem só. O que está acontecendo? Está acontecendo algum problema? Aí ele responde aqui no verso 2 do capítulo 21. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei deu-me uma ordem e me disse, ninguém saiba porque te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal lugar. O que Davi está fazendo aqui? Está contando uma mentira. Em seu desespero, em seu medo, em sua angústia, Davi não conseguiu permanecer firme pela verdade. Ele acabou contando uma mentirinha para Aimeleque. E olha que sério, nós vamos ver no estudo de hoje, um ato pequenininho, um ato até que parecia que era para preservar a sua vida e até mesmo de Aimeleque, porque se ele contasse a verdade, Aimeleque estaria correndo risco de vida, porque estaria auxiliando um fugitivo do rei. Imagina isso. Então, na mente de Davi parecia que o mais sensato era mentir para a proteção de sua própria vida e para a proteção da vida de Aimeleque. Só que Deus, ele não é regido pela nossa sensatez, né? Ele não é regido pela nossa razão, por aquilo que nós achamos ser o mais correto. E é por isso que nós precisamos tanto de Deus. A gente precisa tanto orar ao Senhor, porque quando a gente pensa que está com a razão, quando a gente pensa que está pensando o que é mais sensato, às vezes não é, porque a gente se engana. E acredite, estou falando isso para o meu próprio coração. E olha só, o texto aqui vai dizer do Patriarcas e Profetas, que Deus... Deixa eu achar o texto. Aqui, ó, o texto que começa, o filho do rei voltou a Gibeá, diz que Davi recorreu ao engano por causa do medo, mas Deus exige que a veracidade distingua seu povo, mesmo no maior perigo. Então, qual era o desejo de Deus para Davi naquele momento? Que ele falasse a verdade. Ainda que existisse o perigo. Mas Deus exigia que ele falasse a verdade. E olha que sério é isso. Porque aqui o texto vai dizer que todo o fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele não teve confiança no Senhor e ele enganou Aimeleque e recebeu os pães e recebeu a arma que ele mesmo havia matado Golias. E aí Aimeleque inocente ajudou, auxiliou. E quem estava vendo tudo isso? Doeg, o edomita. Doeg estava por perto e visualizou aquela situação. E Saul fugiu de lá, procurando abrigo no meio do povo inimigo de Deus, os filisteus. Porque ele pensou, estarei mais seguro lá do que no meio do meu próprio povo, porque Saul não tem coragem de me procurar nas terras do inimigo. Então lá eu estarei mais protegido. E olha o que o texto vai dizer aqui no capítulo 21, que quando ele chegou por lá,
O verso 11 do capítulo 21 diz assim, ó, porém os servos de Aquis lhe disseram, porém os servos de Aquis lhe disseram, este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantavam nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? O que é isso daqui? Davi era conhecido? Não só conhecido, como respeitado pelas nações vizinhas. O povo temia Davi, porque viam que ele era abençoado por Deus. Aí verso 12, Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, engravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Gente, o que nós somos capazes de fazer quando perdemos a fé no Senhor? Quando não confiamos plenamente em Deus? A gente mete os pés pelas mãos. Estava lá o guerreiro do povo de Israel se fingindo de doido, babando. Um homem. Entende a seriedade disso? E com isso, Davi estava mostrando a fraqueza de seu próprio povo aos inimigos de Deus. Você consegue entender o que é não confiar no Senhor? Que risco nós corremos? E lá estava Davi fracassando. Essa é a palavra que Deus utiliza aqui. Porque Deus diz que todo fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à sua falta de fé. Nesse momento, Davi estava fracassando. Ele não estava vencendo. Entende? E foi exatamente nesse momento que ele escreveu o Salmo 34. E o Salmo 34 traz algumas lições para a gente. Olha que interessante. O Salmo 34 vai dizer o seguinte, a partir do verso 1. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltaremos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Consegue perceber que Davi aprendeu a lição? Ele via o amparo de Deus, apesar de suas fraquezas, de suas falhas, apesar de sua falta de fé e confiança no Senhor. Deus não desamparou Davi e o acompanhou e o ouviu em suas angústias e em seus clamores. Eu preciso te perguntar, você acha que vai ser diferente com você? Você acha que Deus se importa menos com você do que se importava com Davi? Deus está vendo todas as suas angústias. E como a própria palavra diz, ele recolhe cada lágrima em seu odre. Não pense, Deus não desperdiça nenhuma dor. Deus não desperdiça nenhuma angústia. Deus não desperdiça nenhum momento. Todos os momentos, todo segundo da sua história, da sua vida, seja o que você estiver passando, Deus se utilizará disso para a sua salvação. E Davi estava ali, embora no momento de fraqueza, aprendendo do Senhor. Mas olha só, toda essa experiência, que inclusive depois disso, Davi agora vai se refugiar na caverna de Adulão, que está aqui no capítulo 22, verso 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Então nós vemos aqui Davi novamente passando por essa dificuldade e se refugiando na caverna de Adulão. E lá nessa caverna, Davi vivenciou momentos difíceis, mas ao mesmo tempo uma situação de amparo, porque a sua família foi ter com ele. Os seus parentes se achegaram a ele. E quando a gente está fugindo, né, se faz necessário uma companhia. Quando a gente está passando por dificuldades, uma companhia faz toda a diferença, não faz? E aí ele escreveu o Salmo 57,
Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, e envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Essa é a atitude de Deus. Em todas as nossas confusões, em todos os nossos problemas, em todas as nossas dificuldades, essa é a posição de Deus. Auxílio, refúgio, abrigo. Em nome de Deus, que você creia nisso. Que o seu coração se apegue a isso. Essas experiências que Davi estava passando, tinha como objetivo ensinar sabedoria, mostrar a sua fraqueza e a sua necessidade constante de dependência de Deus. 3 coisas o céu queria ensinar Davi com todas essas perseguições, com todas essas dificuldades. Sabedoria, a sua própria fraqueza e a sua constante necessidade de dependência de Deus. Que o Senhor consiga alcançar os planos dele na tua vida. Agora, a história do capítulo 22 não termina tão bem assim. Que desgraça é ler isso aqui. Porque Saul foi a encalço de Davi e ele ouviu falar que Davi tinha procurado Aimeleque. E Saul foi bater lá. E quem estava lá para ser o informante? Doeg. Doeg estava lá para ser o informante do que havia acontecido. E Doeg, usado pelo Satanás, com a sua língua do inferno, fez ali uma história mal contada para Saul. E como resultado, Saul matou os sacerdotes de Deus. É isso mesmo. A história termina assim. Olha só o que está escrito aqui no capítulo 22, a partir do verso 17. Disse o rei aos da guarda, que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me avisaram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o edomita e o arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Consegue entender que miséria é essa? Quando Davi mentiu e enganou aquele sacerdote, aquele sumo sacerdote Aimeleque, ele não imagina que estava plantando a morte de um inocente. Você não sabe aonde os teus pecados podem te levar e quais consequências eles trarão para quem está à sua volta. Davi não sabia que ao mentir e enganar Aimeleque, ele estava plantando a sua morte. E não só a dele, 85 homens. Você consegue entender a seriedade disso? E era só uma mentirinha. Que mal tem uma mentirinha? Tem. Deus está mostrando pra gente que tem todo mal. E olha só, o texto aqui do Patriarcas e Profetas diz o seguinte: afirmou a seus conselheiros que uma conspiração se formara contra ele, e com o oferecimento de ricos presentes e cargo de honra, subornou-os para que revelassem a pessoa que entre seu povo favorecera Davi. Doeg, o idumeu, fez-se informante. Movido pela ambição e cobiça, bem como pelo ódio ao sacerdote que havia reprovado os seus pecados, relatou Doeg a visita de Davi a Aimeleque, apresentando isto sob uma luz tal que acendeu a ira de Saul contra o homem de Deus. As palavras daquela língua perniciosa posta sobre o fogo do inferno instigaram as piores paixões no coração de Saul. Enlouquecido de raiva, declarou que a família toda do sacerdote pereceria. E o terrível decreto foi executado. Não somente Aimeleque, mas os membros da casa de seu pai, 85 homens que vestiam o éfode de linho, foram mortos por ordem do rei pela mão assassina de Doeg. Isto foi o que Saul pôde fazer sob o domínio de Satanás. Que peso tem as nossas palavras. Cuidado com o que você fala, com o que sai dos seus lábios.
Cuidado como você conta uma história, cuidado daquilo que você fala, cuidado daquilo que você suspeita, porque nós podemos estar sobre a ação de Satanás e assim destruir não uma vida, várias. Que seriedade é isso? E como é que o céu deve ter visto essa situação? Homens santos, homens consagrados, sofrendo a consequência de quê? De uma mentira de Davi e as consequências de um coração mau e de uma língua perniciosa como a de Doeg, e de um rei malucado, né? Um rei maluco que estava ali totalmente possesso por ciúmes e inveja. Que desgraça, que miséria é o coração humano, que terrível é confiar na gente mesmo, porque a gente só traz isso para a humanidade, desgraça. Essa foi a história que Saul deixou como registro. Essa é a história que Saul deixou. E quando nós olhamos para a história de Saul, nós só podemos aprender pelo contraste e não pela imitação. Nós só podemos aprender pelo não quero ser assim. Imagina que desgraça a sua história trazer isso para o coração das pessoas. As pessoas te olharem e dizer, não quero ser que nem esse cristão aí, esse crente. Não quero parecer com ele. Essa é a pior miséria que pode existir. Qual é o desejo de Deus? Que alcancemos aquilo que Paulo alcançou. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas podem imitar a sua história, podem imitar a sua vida. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te fortaleça a viver uma história real, íntegra com o Senhor, e assim você possa ser um exemplo para imitação. Quero orar com você, pedir a bênção de Deus para que alcancemos esse propósito. Vamos orar? Querido Deus e nosso bom Pai, quanto auxílio do céu nós precisamos, Senhor. Quando estudamos e analisamos a vida de Saul, percebemos, ó Senhor, quão frágil somos, quão pecadores somos e quanto podemos ser vendidos para o mal. Senhor, nos livre de escrevermos uma história como essa. Nos livre, Senhor, de deixarmos registrado nos livros do céu tamanhas misérias. Nós imploramos a Ti que o Senhor trabalhe com a nossa vida, que o Senhor na sua providência nos conduza a vivermos o Teu propósito aqui nesta terra e que o nosso coração, Senhor, aprenda a submeter-se, que o nosso coração aprenda a unir-se a Ti e que o nosso coração, Senhor, esteja envolvido nas coisas do céu. Nós nos entregamos a Ti e eu peço ao Senhor a Tua bênção sobre as pessoas que assistem e ouvem esse vídeo, que as pessoas que fazem o ano bíblico sejam abençoadas pelo Senhor com uma vida pia, uma vida correta, uma vida de consagração a Ti. Nós colocamos esse dia em Tua presença e clamamos a Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. É muito bom estudar a Bíblia e estudar acompanhada de você se torna melhor ainda. Que o Senhor Deus te abençoe e até o próximo estudo.